Todos bem-vindos a mais um webinar da Voltmon. O tema de hoje é como serão os painéis de média tensão do futuro, oferecido pela Schneider Electric. O nosso palestrante hoje é o engenheiro William Batista de Oliveira. Ele é formado em engenharia eletrotécnica pela Universidade Mackenzie, está na Schneider desde na área de ofertas na fábrica de painéis de média tensão em Sumaré. Em 2006, já no marketing, passou a ser chefe de produto na área de painéis primários e distribuição. E em 2008 assumiu a área de oferta de painéis secundários de distribuição. E desde 2010, toda a oferta secundária de distribuição em média tensão. Entre elas, os religadores, chaves, RMUs, painéis AIS, GIS, soluções para eólicas, entre outros. Em 2015, está dedicado ao lançamento do mercado da gama Prem7, da Schneider, que será a próxima tecnologia em painéis de média tensão dos próximos anos. Durante a introdução e ao final da apresentação, estará disponível um espaço para um bate-papo e perguntas. Se vocês quiserem se cumprimentar e dar boa tarde entre si, fiquem à vontade. Onde vocês vão poder se... no entanto, durante o evento, iremos ocultar esse espaço de bate-papo para aumentar a tela da apresentação. Peço que se tenham perguntas e comentários, por favor, façam ao final da apresentação, quando voltaremos a disponibilizar essa área de bate-papo. Ao final, também será disponibilizado material para download, assim como o certificado de participação. Esse certificado ele é genérico e com espaço para a colocação do seu nome. Se for necessário que nós façamos isso por vocês, eu peço por gentileza desculpe, que envie essa solicitação para minha colega ana.vargas@voltmon.com. Eu vou colocar aqui o endereço dela e vocês podem entrar em contato caso seja necessário que nós preparemos esse certificado para vocês. Tá ok? Eu vou passar a palavra agora ao William e tenho uma boa sessão. William, pode ficar à vontade. Obrigado, Eduardo. Agradeço a todos aí a presença e essa oportunidade de a gente estar conversando um pouquinho aqui sobre a história da distribuição elétrica de uma maneira geral no país e no mundo. O objetivo aqui é um pequeno bate-papo, é um flash da linha do tempo das tecnologias de painéis. Muitos de vocês, com certeza, trabalham na área, ou estão ligados, ou sabem de uma maneira ou de outra do assunto que vai ser tratado aqui. Muitos de vocês, com certeza, sabem muito mais do que eu. E o objetivo aqui é fazer um timeline, na verdade, da situação de painéis de média tensão, da onde nós vimos, onde estamos e para onde nós vamos com relação às tecnologias disponíveis no mercado. Ok? Nós vamos falar um pouquinho dessa oferta chamada Prem7 da Schneider, que é um lançamento mundial de 2012 e 2013 aqui no país, que fala sobre uma coisa de pouco conhecimento ainda, que é a história dessa dupla isolação sólida, que é o chamado Double SIS. Ok? Ao longo da apresentação, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, e como o Eduardo falou, a gente está aberto a perguntas, vocês anotem aí, no final nós vamos ter aí uns 15 minutos para esclarecer as dúvidas de vocês, caso existam, ok? Vamos lá, então. Bom, nesse primeiro slide aqui, eu tenho um pequeno reflexo das tecnologias disponíveis no mercado. Eu não coloquei aqui nesse primeiro momento a alvenaria, que talvez muitos trabalhem, porque o que a gente costuma dizer é o pontapé inicial, né? Vamos falar entre aspas aqui, com todo respeito, é para a história da distribuição elétrica, né? Onde, naquela situação, eu só tinha aquela tecnologia disponível. Então, da esquerda
para a direita, nós temos alguns exemplos aí, da esquerda para a direita, eu tenho aqui o meu famoso blindado, eu tenho o famoso metal clad, aqui eu já tenho alguns painéis misturando algumas tecnologias de isolação, até chegar no que nós temos hoje aí, de tecnologias de isolação AIS ou GIS, né? Lembrando sempre que AIS são painéis isolados a ar, e o GIS são os painéis isolados a gás, onde o meio de interrupção pode mudar. Pode ser ar, como era no passado, pode ser óleo, pode ser vácuo, ou pode ser gás SF6, ok? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor como isso acontece. Esse slide aqui, ele é interessante no seguinte sentido de evolução das tecnologias, tanto de isolação como tecnologia de solução de problemas para painéis e os meios de interrupção com relação a disjuntores, por exemplo, ou chaves seccionadoras, por exemplo. Bom, a história começa basicamente lá na década de 30, onde a tecnologia disponível era a alvenaria. Está um pouquinho aqui pequeno no slide, mas acho que a grande maioria de vocês sabem ou já visitaram uma subestação em alvenaria. Tenho lá os vergalhões, tenho lá a minha tela que evita contato acidental, tenho lá o meu disjuntor PVO, né? Tenho lá a minha chave a ar, né? E os meus vergalhões, etc., e os meus elementos de medição, TC e TP, comuns de mercado, vamos falar assim. E essa era a solução durante muito tempo ali na década de 20. Qual era o problema, basicamente, naquela época? O problema era, eu tinha, muitas vezes, só uma seccionadora para fazer a proteção, ou a manobra da minha subestação, e tinha grandes espaços para aplicá-la, ou seja, eu teria ou eu tinha que dispor grandes espaços para fazer as bases e colocar os meus elementos de interrupção, medição e seccionamento, por exemplo. Na história dos disjuntores, por exemplo, eu tenho basicamente três ou quatro versões. Eu tenho os disjuntores a ar, eu tenho os disjuntores a óleo, tem os disjuntores a vácuo e tem os disjuntores a gás SF6. Ano passado, o que eu tinha? Eu tinha basicamente disjuntores a ar, onde eles faziam muito barulho e tinham grandes dimensões. E é lógico, assim como é hoje, eu tinha uma exigência, uma demanda grande por economia de espaço e otimização das subestações. Tinha um outro problema, que era a quantidade de manobras ou manutenção desse tipo de equipamento. Logo, já foi a evolução para o óleo. O óleo era a solução mais utilizada, e hoje a gente encontra muita solução ainda com disjuntores. Mas o grande risco e o grande problema dos disjuntores a óleo era basicamente o incêndio, o risco de incêndio, explosão, e na maioria das vezes era seguida de morte. Então, à medida que eu avanço no tempo, eu tinha alguns problemas a serem resolvidos nas subestações, seja ela de solução de painel, ou seja ela de solução de equipamento, e tinha que evoluir nos meus mais diversos equipamentos disponíveis no mercado. Assim como eu tinha o famoso metal clad, o blindado, o metal enclosed, os compactos, eles recebiam várias determinações para soluções em determinadas aplicações específicas. Bom, isso foi até mais ou menos 1950, onde eu começo a ter as primeiras soluções um pouco mais otimizadas com relação ao tamanho das subestações e os meios de interrupção. Ainda continuava como tecnologia mais recente na época os disjuntores a óleo, mas eu já tenho uma pequena alteração, que era os painéis tipo blindados, vamos falar assim, onde eu tinha o meu disjuntor a óleo, só que eu deslizava esse disjuntor para dentro ou para fora do meu cubículo. Legal, já tinha a minha solução para contatos acidentais um pouco mais elaborada, porque eu não tinha mais barramentos
puxas, etc., né? Podia ter eventos externos, como animais, goteiras e outras coisas que interrompiam o meu fornecimento, lembrando sempre que o meu cliente final sempre preza pela continuidade do fornecimento, mas também preza a segurança do operador. Nessa segunda solução aí de 1950 a 1970, por exemplo, eu tinha o chamado column floor, onde eu deslizava o meu disjuntor para dentro da coluna, mas muitas vezes, qual era o problema? Eu não tinha um piso civil perfeito, né? Então, o meu fabricante entregava as colunas, eu instalava. Quando eu fazia o startup, o comissionamento, que eu tinha que testar o disjuntor ou sacá-lo, muitas vezes a imperfeição do piso levava a uma falha importante. Ok? Então, eu tinha que trabalhar com esse tipo de solução e de 1930, 40 a 50, 60, eu ainda tinha disjuntores a óleo que causavam muita manutenção. Olha, toda vez que eu tinha uma falta ou uma interrupção por qualquer motivo, uma abertura desse disjuntor, o meu óleo carbonizava. Essa carbonização do óleo implicava em manutenções recentes. Eu saí de primeiro disjuntor a óleo para 3 manobras para 1 de 6 manobras, era o dobro da operação. Significava que a cada 3 manobras eu tinha que parar tudo, tirar meu disjuntor, trocar o óleo, ou colocar outro no lugar e assim por diante. Isso não era muito prático, mas era a solução na época. Na década de 50, 60, eu já tive uma melhora nesses disjuntores, mas eu ainda tinha o risco de falhas, explosões, acidentes e incêndios, e tinha ainda uma manutenção elevada, porque apesar de dobrar o número de operações, eu ainda tinha que tratar o óleo como meio de interrupção. De 70 a 80, eu já tinha, nesse universo 60 a 80, mais 20 anos para frente aí, já houve o advento de novas tecnologias de interrupção, que é o disjuntor a vácuo e o gás SF6, que basicamente nasceram juntos, mas eu ainda tinha algumas dificuldades para os painéis onde eu tinha aplicação ainda, o painel com porta aberta, ainda não era tão exigido o lance do arco interno, da energia incidente, e coisas que hoje são mais exigidas nas aplicações de painéis. Lógico, tudo isso representa a evolução das soluções que existiam até então e das necessidades do meu cliente final aí em relação a continuidade de serviço basicamente e preservação do meu operador. Nós sabemos que muitas vezes o questionamento é muito grande em relação à própria tecnologia usada. As mais recentes são o vácuo e o gás, e muitas vezes o pessoal pergunta qual que é melhor. Não existe melhor, existe a sua necessidade de aplicação. Tanto o vácuo quanto o gás FC são excelentes meios de interrupção. É fato que o gás, em altas performances, tem um comportamento melhor do que o vácuo, nem sempre o vácuo chega a performances mais elevadas, e quando eu falo isso, eu estou falando de painéis de 40, 50 kA, ou até mais que isso, barramentos de correntes nominais de 4.000, 5.000 amperes na média tensão, ok? Mas as duas tecnologias são tão boas quanto. A partir da década de 80, já com o advento de novas maneiras de interrupção, eu tenho um painel chamado tipo Metal Clad, que é as versões que nós conhecemos basicamente até hoje. Só que qual é a grande evolução entre 70 e a década de 90? O famoso cassete ou o famoso subcubículo. Eu comentei um pouquinho atrás que uma das principais dificuldades nesses painéis, onde eu rolava o disjuntor para dentro do meu painel, eu tinha problemas com relação a pinças, conexões, muitas vezes o disjuntor entrava errado, eu não tinha intertravamentos de segurança e eu provocava uma falta por conta dessa torção nos meus equipamentos. A grande evolução desse tipo de painel aqui da década de 70 para a década de 90, basicamente foi o cassete, como eu falei, ou o subcubículo, que eliminou
esses problemas maiores do meu piso civil perfeito. Eu ainda tenho o compromisso de fazer um piso de acordo. Porém, o subcubículo me garante agora, a partir da década de 90, que eu vou extrair o disjuntor sem correr o risco de forçar as conexões por conta de um piso ou de uma instalação inadequada. Beleza. De 90 a 2000, ou até agora, eu não tenho muita alteração com relação aos disjuntores, a tecnologia costuma ser a mesma, a grande maioria das aplicações estão no vácuo ou no gás SF6, o óleo basicamente foi descontinuado pelo grande risco de incêndio, manutenção elevada e acidentes com o meu operador. Mudei de óleo para vácuo ou gás SF6, primeiro por conta desses riscos de incêndio e acidente com o operador, e uma maior capacidade elétrica e mecânica de abertura e fechamento desses componentes. Então, ao longo desses anos, eu tive uma evolução no meio de opção que evitou o risco de incêndio, eu tive uma evolução com relação à quantidade de manobras dessas subestações, para ganho do quê? Lógico, segurança na operação e aumento da minha continuidade de serviço, com elevada redução de manutenção desses componentes. Em 2000, eu tenho a evolução desse tipo de equipamento para o que a gente chama de GIS. O GIS, como eu comentei, é o meio de isolação, que são painéis isolados a gás SF6. Lembrando que eu sempre tenho uma exigência muito grande para cada vez mais fazer uma subestação no menor espaço de área dedicada, porque isso hoje nos grandes centros urbanos custa muito dinheiro. O metro quadrado ele é muito elevado, então vale-se ou compensa-se o investimento quando você tem uma redução nesse tipo de subestação. Uma coisa que eu não comentei, que está aí no slide, é o que a Schneider entende de oferta primária ou oferta secundária, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente no próximo slide. A Schneider estabelece como equipamentos ou soluções de distribuição primária ou no primário, são as subestações mais próximas aos centros de geração, seja ela eólica, seja ela solar, seja ela hidroelétrica, térmica, etc., onde eu tenho os meus painéis mais próximos à geração, e por conta disso eu tenho correntes nominais maiores, níveis de curto mais elevados, ok? E uma performance de elétrica maior, ok? Estou falando de painéis acima de 3.150 amperes de barramento principal, por exemplo. Estou falando de correntes de curto superiores a 30,5 kA, podendo chegar a 50 e às vezes até mais do que isso. E esse slide representa esse tipo de aplicação. No secundário, eu tenho basicamente a mesma evolução. O que eu entendo como de painel de distribuição secundário? Painéis de distribuição secundários são aqueles painéis mais próximos da carga, e por uma característica de impedância de rede, transformadores na linha, eu tenho essa performance de elétrica ou elétrica minimizada. Estou falando de painéis que chegam no máximo aí 630 ou 1.250 amperes para barramento principal, e níveis de curto aí da ordem de até 20, no máximo 25 kA. Para a oferta secundária, ela caminhou basicamente junto com a primária. Então, as evoluções não foram tão diferentes em relação ao primário. O que eu quero dizer com isso? Que lá também eu tinha a aplicação da minha alvenaria, tinha os problemas de poeira, umidade, animais, aves, etc., né? E tinha, na época, a solução basicamente com chaves a ar. Às vezes fusível, às vezes não. Mas o disjuntor era uma coisa, era um luxo, vamos falar assim. Ele não estava disponível em todas as soluções. Então, de 30 a 50, e esse espaço de tempo de uma modernização e de uma evolução em mais ou menos a cada 20 anos, né, eu saí de uma proteção de chave seccionadora ou chave seccionadora fusível para um disjuntor. Já passo a ter, por exemplo, painéis blindados, que nada mais é que transferir a minha alvenaria para dentro de uma chapa metálica, ainda continuo tendo
chaves a ar, chaves fusíveis a ar, muitas vezes não sob carga, cubículos grandes ainda, da ordem de 1000 milímetros de largura, grandes alturas e grandes profundidades, porque, na verdade, eu estou reproduzindo a minha alvenaria dentro de um painel chamado blindado, através de uma chapa metálica para proteção maior. Aqui também eu não tinha essa preocupação maior com relação às saias de arco interno, uma norma mais elaborada, etc. Bom, isso caminhou basicamente, eu tive o advento lá dos disjuntores, né? Isso foi mais ou menos na década de 60, que caminham até hoje, onde eu tenho o vácuo e o gás SF6 como as principais interrupções. Na seccionadora, eu passei a ter também seccionadoras a gás SF6. Tinha um disjuntor a óleo lá para trás? Tinha. Né? Até a década de 60, 70, isso era relativamente comum, mas ao longo desses últimos anos, a aplicação do óleo, pelos motivos que eu expliquei no slide anterior, vem decrescendo bastante. Na década de 90, foi o que mais moderno surgiu no mercado, foi o chamado os painéis compactos, que a gente, de uma certa maneira, vamos falar dos grandes fabricantes, que têm soluções muito semelhantes, quebraram esse paradigma de aplicação de blindado, né, aplicando o gás SF6 como meio de interrupção e reduzindo drasticamente o tamanho desses painéis e as subestações. Ora, isso não tem mágica. Qual é a mágica de eu migrar de uma tecnologia para outra e reduzir tamanho? A aplicação, e quando a gente fala painéis compactos, a grande sacada da tecnologia é a aplicação do gás SF6 para interrupção ou isolação, no caso dos painéis GIS, por exemplo. Por quê? Porque o gás SF6 é 2,5 vezes mais dielétrico que o ar. Por conta desta razão, eu consigo fazer equipamentos mais reduzidos, e é lógico, eu tenho painéis isolados a ar e meio de interrupção a gás SF6. Eu não só devo prestar muita atenção quando eu tenho isolação a ar, porque eu tenho que garantir que esse dielétrico que está no ar, né, que é o ar, melhor dizendo, eu tenho que criar outras soluções para evitar que eu tenha pontas, que eu tenha pontos onde o meu campo elétrico pode, de alguma maneira, por conta de ambiente agressivo, umidade frequente, animais, etc., possam comprometer essa isolação. Daí a aplicação de divisores de campo, de defletores de campo, de barramentos tubulares ou circulares, de aplicação de termocontrátil, para você melhorar esse dielétrico, ou a distância dielétrica entre fase-fase e fase-terra, por exemplo. Beleza. Basicamente, isso aí aconteceu até a década de 90, onde houveram as últimas evoluções com inovação, o que era novidade, porque até então as soluções eram conhecidas em mercado. Bom, o que vem com relação à tecnologia e à tecnologia de painéis, seja de interrupção ou proteção, para os próximos 20 anos, que é o objetivo do nosso bate-papo aqui. Bom, eu tinha que apresentar algumas soluções, o clamor por subestações cada vez mais compactas, painéis, né, livres de manutenção, painéis que fossem insensíveis ao ambiente agressivo. Quando eu falo isso, inundação, umidade, poeira metálica em suspensão e tudo que pode, de alguma maneira, interromper o meu fornecimento de energia, eu tinha que dar alguma solução, porque eu tenho sempre, em algum momento, uma aplicação mais agressiva. Mas também eu tinha que buscar sempre um custo equilibrado, a compactação sempre é uma busca incessante e, muitas vezes, uma preferência de mercado por interrupção a ar. Lógico, somado a tudo isso, eu tenho o que a gente chama de Smart Grid, que tem várias definições. De uma maneira geral, o Smart Grid é dizer que um painel é inteligente, ou uma solução é inteligente,
ou uma subestação inteligente? Essa inteligência ela pode estar embarcada de diversas maneiras, nos componentes, e aí eu me atenho basicamente aos relés de proteção, aos medidores, que já tem um protocolo de comunicação, e eu não preciso mais, hoje, ter uma arquitetura de rede desenvolvida para atender, monitorar e operar subestações. Hoje já é possível ter tudo isso embarcado nesses elementos, seja relé, seja medidores, etc., na própria estrutura. Hoje é possível simplesmente operar painéis à distância, lógico, com senha de acesso ou não, através de um smartphone, de um tablet, de um iPad. Isso já é uma tecnologia disponível. Eu deixo de ter a figura do operador toda vez em frente de uma subestação, eu deixo de ter a sala elétrica como ela é constituída hoje, onde eu tenho uma pessoa dedicada, muitas vezes 24 horas do dia, acompanhando esses painéis, para ter informação na palma da mão. Ok? Então, isso me traz agilidade, posso consultar isso a qualquer tempo e em qualquer lugar do mundo, através de uma senha de acesso, eu sei o que está acontecendo exatamente na minha subestação. Se o disjuntor teve algum tipo de trip, se eu fiz transferência, que hora que eu fiz a transferência, se o trip é por corrente, tensão, sobretensão, etc. Então, as exigências vão aumentando ao longo das necessidades que os clientes vão nos apresentando. Muito bem. Pensando em tudo isso, a Schneider desenvolveu um painel ao longo dos últimos 10 anos aí, que ele se chama PM7, que é baseado em dois isolamentos muito conhecidos do mercado, que o que é mais aplicado até hoje é o epóxi, mas existe um também chamado EPDM, que é um tipo de borracha, ok? Que a Schneider uniu esses dois tipos de isolamento para criar uma nova solução. Essa é a carinha do painel. Então, para a gente ter uma ideia de dimensão, esse painel aqui, ele é metade de uma solução conjuntor dos painéis chamados compactos de mercado, que tem no máximo aí 750 milímetros de largura, com uma célula disjuntora. Esse aqui, ele tem 375 milímetros de largura, já com uma célula disjuntora. Nós vamos ver qual é a mágica desse tipo de solução. Profundidades aí de 1.200 e alturas aí de, no máximo, 1.900, 2.000 milímetros, já contando a caixa de baixa tensão. Benefícios. Compactação é uma coisa que a gente sempre busca. Repito que nos grandes centros, em grandes empreendimentos, o metro quadrado é muito caro e cada vez mais existe essa pressão para ter subestações menores, em lugares menores e muitas vezes em espaços não adequados. Manutenção mínima, para não dizer manutenção zero. Por quê? Porque na evolução da tecnologia, eu tenho a cada passo da minha história diminuição de tamanho, compactação e ausência de manutenção. O cliente final busca a menor interrupção possível, isso significa manutenção mínima ou manutenção zero. Por isso que talvez a tecnologia mais recente aplicada hoje são painéis isolados a gás, SF6, a tecnologia GIS, com a interrupção a vácuo ou gás SF6 também. São painéis muito pequenos, de operação muito simples e com uma manutenção mínima, para não dizer nenhuma. Segurança. Segurança. Lógico que eu sempre estou pensando no operador, que está na frente desse painel, e nos riscos que ele pode ocorrer. Então, eu tenho que minimizar esses eventos de risco e garantir, caso eles aconteçam, a integridade do meu operador. Com isso, lógico, eu tenho que ter um painel testado na NBR-EC 62271-200, assim como seus componentes, o painel tem que atender na íntegra os ensaios de tipo da 62271-200. Smart Grid, como eu comentei ainda há pouco, tem que ser, ou tem que proporcionar facilidades, inteligências, comunicação e
rapidez na tomada de decisão, para que ele tenha um menor tempo de interrupção, caso isso aconteça. Modularidade e flexibilidade. Modularidade nada mais é que ter cada coluna uma função elétrica. E quando eu falo de função elétrica, eu quero dizer que eu vou ter uma coluna para medição, uma coluna para seccionamento, uma coluna para interrupção, ou disjuntor, por exemplo, uma coluna para entrada de cabos, uma entrada para transição de barras. Então, à medida que eu tenho uma necessidade no meu diagrama unifilar, eu vou montando o meu painel com colunas que representam essas funções elétricas. Muito bem. Performance. Esse tipo de painel, ele vai até 17,5 kV. Normalmente, as tensões comerciais de mercado não passam de 3,8 nesse tipo de isolação. Pode chegar o barramento principal a 1.250 amperes, as saídas também, mas normalmente você tem um barramento até 1.250 amperes e saídas em 630, normalmente. Curto-circuito até 25 kA, grau de proteção IP3X barra IP67. Ora, William, por que IP3X IP67? É lógico que eu tenho alguns testes aí, e eu tenho alguns vídeos do YouTube para mostrar. Ele pode ser operado até embaixo d'água. Ele funciona embaixo d'água. Nós vamos ver o link do YouTube, por exemplo, onde tem um ensaio muito interessante com relação a isso. Ele está dentro de um aquário e está operando. Mas por que IP3X, então? Por causa da caixa de baixa tensão. A caixa de baixa tensão, nem sempre eu tenho um grau de proteção mais adequado. Mas o sistema de potência, vamos falar assim, ele atinge IP67. Outra novidade desse painel, ele tem ensaio para toque acidental nas partes de potência, por exemplo. Ok? Nenhum outro painel, pelo menos que eu tenho conhecimento de mercado, tem esse tipo de abordagem. Arco interno, que é sempre importante. Ele pode ser 3 ou 4 lados, né? Para quem não conhece a terminologia do AFLR, 3 ou 4 lados é um painel que pode ser encostado à parede ou ficar no meio da sala. Eu posso ter o operador ao redor de todo ele, lateral, frente ou atrás, que ele garante a integridade do operador. E eu tenho aqui as dimensões mínimas dele com relação a cada coluna. Outra coisa legal desse tipo de equipamento é que cada função elétrica tem a mesma dimensão. Eu quero dizer que isso facilita na hora do projeto o cara fazer a fundação civil, por exemplo, que toda coluna basicamente tem a mesma fundação. Qual é a grande sacada, então? Eu falei da dupla isolação sólida, eu tenho aqui um perfil de coluna, uns barramentos, o meu elemento à direita aí de interrupção, aqui embaixo eu tenho o meu compartimento de cabos, e à esquerda aqui eu tenho um exemplo de uma corrente passando lá pelo meu condutor ou pelo meu meio de interrupção, e eu tenho as minhas linhas de campo. Numa situação convencional, em epóxi, que é o isolante mais aplicado, isso acontece o tempo todo, está lá. E, dependendo do ambiente onde está instalado esse painel, a minha sala elétrica não é a mais apropriada, e à medida que ela avança no tempo, essas linhas de campo podem causar ou criar algumas trilhas, descargas parciais e acabar causando uma falha de elétrica em um evento de grandes proporções na subestação do meu cliente. Isso é basicamente o que existe hoje. Então, essas linhas de campo estão no ar e estão ali, sem problema nenhum. Isso aqui, ó, é algum dos exemplos onde eu tenho um ambiente agressivo. Para quem conhece um pouco, isso aqui é o epóxi, ok? E onde eu tenho uma situação muito elevada de ambiente agressivo, umidade frequente, condensação, poeira metálica em suspensão, ela vai criando essas pequenas descargas parciais e o epóxi vai sofrendo as consequências. Aqui eu percebo que eu tenho até um pouco de usinabre no condutor, mas na cabeça, essa é uma seccionadora, por exemplo, a gás F6, e esse material isolante aqui amarronzado, vamos falar assim, é o epóxi. Aqui, idem, já no estágio muito avançado
de agressão. E quando o painel chega nesse tipo de estado, com certeza a falha é iminente. Bom, qual é a solução, então? Essa solução, que eu chamei de dupla isolação sólida, ela combina dois isolantes conhecidos no mercado, como eu te falei. É o epóxi, que a gente viu até aí agora a aplicação, e um tipo de borracha chamada EPDM, que já é conhecida desde a década de 70 e aplicada também. Bom, o que eu tenho? Eu tenho a aplicação desses dois componentes na parte de potência, por exemplo, e tenho uma blindagem. Essa blindagem corre pela parte de potência e vai conduzir essas linhas de campo à Terra. Então, ela não mais vai para o ambiente e ela fica dentro do equipamento. Essa é a grande sacada. O que acontece com isso? Eu tenho um painel que reúne o melhor de dois mundos. A simplicidade de painéis isolados a ar, AIS, com performance, manutenção zero, vida da subestação aumentar pelo menos 30%, estou falando aí de uns 40 anos pelo menos da subestação, né? Compactação, disjuntores fixos, performance também aumentada, risco de falhas por arco interno minimizadas ao máximo, por causa da aplicação da tecnologia da dupla isolação sólida. Para se ter uma ideia, esse tipo de painel nem resistência de aquecimento tem, ok? Os benefícios. Então, eu não tenho o famoso envelhecimento dielétrico, que eu mostrei lá atrás, naquele exemplo, naquele slide, onde eu tinha o epóxi todo trincado, né, com aquelas manchas brancas na minha parte isolante. Eu tenho a minha vida útil aí prolongada, como eu acabei de comentar. Ele é insensível a ambientes agressivos. Então, se eu não tenho um agente externo, seja ele umidade, seja ele animais, seja ele por pó metálico em suspensão, eu não preciso estar parando o meu painel para toda hora verificar a condição interna dele. Ok? Inundação, seja ela qual for, né? Tenho aí, como eu disse, a redução do risco de arco e também o risco de toques acidentais, porque eu tenho esse inside test aí na parte de potência também. Operação simples e segura. Aqui eu tenho o que a gente chama de sinótico, é a cara da coluna. Então, eu tenho a representação do meu diagrama unifilar, está aqui o disjuntor, está aqui a minha seccionadora e o aterramento. Ao contrário do diagrama unifilar tradicional de um equipamento de média, e na solução convencional, o que vinha se pensando todos esses anos aí para trás, é a simplificação do mecanismo, ele tem que ser uma coisa intuitiva, tem que ser fácil de operar, e a menor quantidade de equipamentos, justamente para evitar a chamada manutenção preventiva. Então, esse diagrama unifilar é simplificado. Eu tenho o disjuntor e a minha chave terra num único componente que eu chamo de core. Então, basicamente, eu dou dois comandos e passo da coluna aberta para a aterrada com segurança. Normalmente, no painel de média tensão, eu tenho três figuras permanentes. Eu tenho o disjuntor, eu tenho uma seccionadora, que pode ser representada por uma seccionadora a ar, a gás, ou simplesmente uma guilhotina, nos casos do metalclad, e tenho o aterramento dos cabos, a minha chave terra, ok? Então, eu tenho praticamente três componentes distintos que eu tenho que intertravar e garantir que nenhuma operação indevida vai acontecer. Muito bem. Como ele é muito simples de operar, essa atuação na coluna, ela é simples, que até uma criança pode operar. Ou quem não está, é lógico que uma criança não vai operar, porque isso não é o cara habilitado, vamos falar assim, mas mesmo quando alguém não conhece um painel de média tensão, é natural a pessoa ter uma dúvida de frente para o painel, ainda mais numa hora de emergência. O cara não vai ficar lendo manual, o cara não vai ficar lendo instrução, ele vai tentar operar de qualquer maneira, principalmente em condições críticas de operação.
Assim como todo e qualquer painel que a Shinado produz, eles têm tetravamento de segurança, então, se ele não operar ou fizer a sequência adequada, o painel vai evitar que ele faça uma operação indevida. Com isso, eu tenho uma confiabilidade aumentada. Outra coisa importante também é esse gap de isolação. Então, eu tenho 2 pontos para que no meu ensaio de impulso ou no meu ensaio de frequência industrial, eu provoque uma falha ou que essa falha venha acontecer, ela teria que romper 2 dielétricos, a distância do meu disjuntor e a distância da minha chave para o aterramento, ok? Então, eu estou realmente me certificando que, a partir do momento que eu abri o disjuntor e fiz o aterramento, eu estou num ambiente seguro para manutenção, se for o caso, mas de verificação, se for o caso. Esse slide aqui fala um pouco do core, onde eu tenho um único núcleo, que é esse aqui. A parte superior é a minha garrafa de vácuo, ok? A parte inferior, eu tenho a minha chave a ar do aterramento. É uma chave a ar, William? Sim, é uma chave a ar em ambiente controlado. Eu quero dizer que aqui dentro eu tenho ar, porém eu não tenho interferência do meio externo. Por isso que ela é confiável. O meu disjuntor é a vácuo. E com isso eu consigo reduzir bastante também a dimensão dessa coluna. Modularidade e flexibilidade. Esse conceito de painel muda um pouco. Eu falei um pouquinho de modularidade, cada coluna tem uma função elétrica, mas o que muda com relação ao conceito é que, a partir de agora, eu não monto uma coluna do zero. Eu não tenho que fazer quadro lateral, chaparia, montar a estrutura. Não, eu já tenho esses 6 componentes montados. Seja Schneider montando, seja um parceiro meu montando, eu vou receber a coluna semi-pronta. Quer dizer que eu vou brincar com as minhas funções elétricas aqui de medição, interrupção, de junção, entrada ou saída de cabos, transferência do barramento para a esquerda ou à direita, barramento principal, isso já vai estar montado na minha fábrica. E o que eu vou brincar? Vou brincar de montar 6 partes diferentes que se combinam entre si para as mais diversas funções elétricas. Com isso, eu vou ter agilidade também no meu prazo de entrega. Eu deixo de montar o meu painel de média do zero. Algumas aplicações com relação ao barramento principal. Eu tenho 2 tipos de barramento principal. Ok? Então, eu evito montagens indevidas. O que nós vemos aqui na parte inferior é o core, onde eu tenho conexão de cabos frontal inferior, superior traseira ou inferior traseira. São alguns tipos de entrada de cabos que são disponíveis. À direita aqui eu tenho os exemplos de barramento que são feitos no EPDM lá, e eu tenho essas bolachinhas que fazem com que o meu campo magnético e as minhas linhas de campo não vão para o ambiente externo. Aqui um exemplo de conexão de cabos, e é basicamente esse o tipo de conexão. Não é a bucha, vamos falar assim, de média tensão normal de mercado, a mufla, e sim a conexão tipo M16, que é tipo um cachimbo, que também é muito comum de mercado e garante melhor a instalação. Nesse slide aqui, eu quero dizer que a preocupação da Schneider também foi com relação aos recursos naturais. Se eu olhar as colunas à direita e do centro, eu tenho os painéis mais antigos gastando grandes recursos naturais. Eu tenho aí um metal clad aí como massa total, por exemplo, da ordem de 900 quilos. Cobre, alumínio, esse tipo de coisa vem aí em segundo plano. Mas, quando eu olho para a solução do PREM7, ele tem uma massa inferior a 200 quilos por coluna. Isso quer dizer que eu estou utilizando menos recurso natural e reciclando também menos coisas para ter um equilíbrio
sustentável. Os AIS também convencionais têm aí pelo menos 300, 400 quilos por coluna, levando em conta também grande recurso natural para a confecção desse tipo de equipamento. Então, além da compactação, além de uma nova tecnologia de isolação, que é a dupla isolação sólida, eu ainda ganho com relação ao menor recurso natural despendido para esse tipo de equipamento. Falei do Smart Grid. Aqui eu tenho um exemplo de uma arquitetura onde eu tenho várias colunas, cada uma com a sua função elétrica, e tenho os meus componentes lá, medidores, relés. No passado, eu tinha o quê? Eu tinha uma sala elétrica, eu tinha meus painéis, eu tinha relés eletromecânicos, microprocessados ainda não existiam, eu tinha no máximo os eletrônicos, mas eu dependia de um operador, de uma sala elétrica, constantemente verificando o que está acontecendo no meu painel. Se houvesse algum trip, a pessoa tinha que estar de frente o painel com um rádio qualquer para informar o que estava acontecendo. Hoje, isso não é mais necessário. Numa segunda etapa, eu ainda tinha uma sala elétrica, eu tinha um protocolo de comunicação, Modbus, Ethernet, DeviceNet, entre outros, e tinha que ter um CLP, uma bridge, alguma coisa assim, para concentrar essas informações e disponibilizar numa sala elétrica para que isso fosse entendido de uma melhor forma, de uma melhor maneira. Hoje, eu não preciso ter mais isso. A tecnologia embarcada nesse tipo de componente já reconhece muitas vezes até o meu diagrama unifilar. Eu não preciso nem desenhar diagrama unifilar. Ele já reconhece os equipamentos, já conecta o que é medidor, o que é relé, se é disjuntor, se é medição, se é chave seccionadora, cria um diagrama unifilar e faz para você toda essa inteligência no monitoramento e controle desse tipo de painel. Quando a gente lançou o PremiSet, lá em 2013, a gente fez uma feira aqui em São Paulo, e eu tive o prazer de manobrar um painel que estava na França, por exemplo, através de um iPad, representando justamente essa facilidade hoje, na palma da mão, onde você tem uma tecnologia embarcada já nesse tipo de componente, onde você dispensa um operador de sala elétrica, ou a própria sala elétrica, ou ainda um protocolo de comunicação qualquer. Os equipamentos se falam entre si, geram as configurações, você tem a tranquilidade na palma. Cubículos de medição. O PremiSet, ele também está sendo homologado nas principais concessionárias do país, e nós temos alguns modelos aqui de cubículo de medição. Na medição com a tecnologia genuína do PremiSet, que é a dupla isolação sólida, eu tenho uma coluna de 375 milímetros e ela é bem compacta e a aplicação dela também bem otimizada. Para concessionárias, a gente sabe que elas usam TCs e TPs ou elementos de medição comuns de mercado, são em epóxi, geralmente tem um tamanho maior que essa tecnologia da dupla isolação sólida, e eu vou precisar de um cubículo maior. Portanto, normalmente, para painel de concessionária, homologados em concessionária, eu tenho um cubículo de medição dedicado a elas, um pouquinho maior, com uma largura de 750 milímetros. A outra célula aqui abaixo é uma célula disjuntora, onde eu tenho também a tecnologia do PremiSet com dupla isolação sólida, bem mais compacta, aqui também 375 milímetros de largura, esse é um corte lateral, onde eu tenho TPs, TCs, que podem estar colocados em pontos estratégicos da coluna, garantindo aí uma compactação da coluna e da sala elétrica. O LPCT não é uma tecnologia recente, são transdutores de tensão que convertem volts, né, milivolts, rebatidos para amperes. Eles têm uma precisão bem legal, tem norma que fala sobre isso, que rege a fabricação e o desempenho desse tipo de equipamento. Ele é muito aceito no mercado building, em algumas concessionárias ainda existe algum tipo de restrição,
por N fatores, mas eles, a cada dia que passa, eles são mais aceitos. A grande sacada desse tipo de componente, que é um par casado com relé CEPAM, por exemplo, é que você, se tiver aumento de carga ou diminuição de carga, você não precisa comprar um novo elemento de medição. Então, ele faz as leituras desde 1 ampere a 1.250 amperes. Se você, numa situação convencional, tivesse um TC em epóxi e alterasse os níveis de curto ou carga, com certeza você teria que trocar esse elemento de medição, esse TC, para que você colocasse o adequado, para que o seu relé de proteção funcionasse da maneira esperada. Visão geral. O que eu tenho aqui? Então, o número 1, eu tenho uma caixa de baixa tensão, que vai estar lá o meu relé de proteção, e tem vários tamanhos de caixa. O meu número 2 é o que eu chamo de teste de cabos. Isso é muito interessante para quem tem ramais em anéis, ou concessionária, quem tem distribuição subterrânea, por exemplo, em grandes áreas, uma automotiva, uma farmacêutica, onde eu tenho subestações em anel, e onde eu posso ter algum problema na limitação do cabo dessas subestações, e eu preciso identificar com rapidez onde está essa falha e com segurança. Numa situação tradicional, o cara tinha que desfazer a conexão de cabo, fazer a injeção de corrente, e aí descobrir que naquele trecho não tinha defeito nenhum, e quando ele refizesse as conexões, ele podia estar criando um defeito onde até então não existia. Isso é um acessório, não vem sempre com as colunas, então quem tiver interesse em usar a solução é um acessório, tem que ser pedido separadamente. 3. Conexões superiores, que são os barramentos principais em PDM, aquela borracha isolante, como eu falei. O 4 é o meu sinótico ou o meu core, onde tem as funções elétricas, seja de interrupção ou de disjunção, por exemplo, e aterramento. O item 5 é o meu barramento inferior, que vai fazer a conexão dos cabos, por exemplo, de entrada ou saída. 6, compartimento de cabos. 7, os sensores de corrente, que podem estar nesta posição ou logo abaixo do meu barramento principal, abaixo do core. E eu tenho o 8, que é o meu duto de exaustão, porque o painel é resistente a ar interno e vai canalizar esses gases quentes para este compartimento. Na verdade, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Repito, o PRIM7 é um lançamento recente da Schneider. Aqui no Brasil, a gente lançou em 2013, mundialmente em 2012. É uma tecnologia nova, nós estamos fazendo todo o trabalho de homologação em concessionária, né, e prescrição da oferta, mas eu diria que essa é a visão que a Schneider tem da nova tecnologia para os próximos 20 anos. Por quê? Porque é fato que cada vez mais exige-se compactação, cada vez mais exige-se manutenção zero, que muitas vezes o meu cliente final ele não tem equipe dedicada, ele é obrigado a contratar um terceiro ou numa aplicação qualquer buscar um serviço de terceiro de engenharia para resolver o problema dele. Então, quanto mais o painel operar, quanto menor manutenção ele tiver, quanto maior for a segurança, esse é o estado da arte dos painéis de manutenção que a gente busca. Desculpa. E é essa a solução que a Schneider entende que vai ser a solução dos próximos 20 anos aí para a média tensão, nessa distribuição que eu chamei de distribuição secundária. Eu finalizo aqui os meus comentários, eu fico aberto às perguntas. Eu não sei se o Eduardo já tem alguma coisa na mão que a gente possa comentar. Posso passar os filmes do YouTube, é um exemplo. São filmes assim de 8 minutos, 1 minuto, 1 minuto e meio. A gente pode ver o que é mais interessante fazer agora, se é mostrar o filme ou já partir para as perguntas.
De qualquer forma, o link existe no YouTube e a gente pode enviar tranquilamente para vocês aí que estão ouvindo a gente nesse final de quinta-feira. Eduardo, fica à vontade, tá? Se quiser fazer algum comentário. Bom, William, aí é com vocês. Tempo aí, não tem. Eu vou tentar, eu vou tentar colocar, tá bom? Eu vou tentar colocar o vídeo do YouTube para que eles consigam ver e entendam um pouquinho melhor como é o painel. Vou colocar um outro aqui. Acho que esse aqui é da apresentação da FICA.
Eu vou passar mais um, que é o teste dentro de um aquário. Esse aqui é bem legal também. Esse painel ele é produzido na França, mas desde abril desse ano é montado aqui no Brasil. Espera aí. Isso. Hello everyone, I'm Kang Peng Ma, Product Manager of Energy Business, Schneider Electric. Coming to you from the Jinshan Lab in Schneider Electric, Shanghai. We are about to demonstrate an amazing test. As you know, Premset is distinguished for its revolutionary shielded technology. So the real question is, what are its limits? To ensure the integrity of this experiment, we will now film via continuous shooting. In other words, no cutting at all. Let's get this show started. Everyone, please follow me to the lab. First, I'd like to introduce you to the laboratory equipment. This is a 100-volt low-voltage power supply. Then, we raise the voltage up to 10 kV medium voltage using the voltage transformer. Here we have a Premset enclosed within the sealed water tank. Currently, the Premset is energized with 10,000 volts for the main circuit. The voltage indicator lights up to display the current status of the Premset. Under these conditions, we will proceed with the Premset immersion test. Let us witness how Premset performs under extreme conditions. Ready? Water injection.
pressure is now enormous. The bang we just heard came from the pressurized exterior water tank. As you can see, the water level was raised to roughly 1.5 metres. The 10,000-volt PremSet circuit in its entirety, from the cable tree to the core unit and the top busbar, has been completely submerged in water. Yet it still operates safely. In its submerged state, PremSet can maintain safe operations for up to 48 hours. That is 2 days and nights without insulation or security breach. This is the revolutionary shielded technology of PremSet. Its tremendous potential offers us best-in-class performance. And that brings us to the end of the experiment. It was, without doubt, a highly successful demonstration. To summarize, in any environment, be it moist, humid, submerged, or even areas with salt spray and high concentrations of dust, PremSet will still perform with exceptional integrity. Thank you. Bom, esses eram os vídeos que eu separei para vocês terem uma amostra do que é a tecnologia. E agora eu fico à disposição de vocês para eventuais perguntas. Bom, pessoal, a gente vai abrir agora o espaço para vocês fazerem as perguntas. Tá? Eu já vou disponibilizar a área de bate-papo, de chat. E vocês podem ficar à vontade para perguntar
o William, que vocês quiserem. De qualquer forma, eu gostaria também de pedir que vocês respondam a nosso pequeno questionário aqui, nossa pequena pesquisa, e também que não se esqueçam de fazer o download do certificado e da cópia da apresentação, onde existe o contato do William, aí para vocês se corresponderem posteriormente. O espaço está aberto para vocês. Podem fazer as perguntas, fiquem à vontade. Olá, pessoal. Podem perguntar para o William. Tem uma pergunta que posso ler e já Isso, fica à responder, Eva? vontade. A O condução é José sua. Carlos pergunta, legal. O José Carlos pergunta aqui se é só o disjuntor e o transformador onde fica. José, o transformador ele pode estar em algumas células específicas, por exemplo, uma só de medição, ok? E se ela for associada à célula que tem disjuntor, ela vai ficar na base da coluna, onde você viu aí naquele teste do tanque de água, onde entra os cabos, atrás do compartimento de cabos, é ali que eles vão ficar. Numa situação onde eu tenho um cubículo de medição, de concessionária, por qualquer eventualidade, um cubículo de medição, ela pode ter uma coluna dedicada para abrigar TCs e TPs também. O José, o William. Okay? Um complemento da pergunta do José, hein? Ele escreveu mais alguma coisa. Transformador pode ficar em outra sala, é isso que eu entendi? Não, tudo bem, desculpa, eu não sabia. José, me desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Na verdade, eu estava pensando que eram os TCs e TPs que ficam dentro do painel e não falar os de potência. Os de potência que são maiores, vamos falar assim, os superiores aí a 225 kVA, 1000 kVA, 2,5, sim, eles podem estar na mesma sala elétrica ou podem estar em lugares diferentes. Isso não tem um impedimento, ok? Você tem uma dimensão mínima da sala elétrica para você construir e abrigar os transformadores, respeitando, vamos falar assim, um espaço mínimo para circulação de pessoas em frente ao painel de média, vamos falar assim, mas eles podem ficar tanto na mesma sala como num lugar específico. Bom, O Jorge Ribeiro. Legal, o Jorge pergunta quais são as concessionárias que ele está homologando. Jorge, nós estamos fazendo um trabalho agora em 10 concessionárias, onde a gente tem o maior, não vou falar relacionamento, mas o maior índice de negócios, ok? Elas são CPFL, Eletropaulo, C3E, Copel, Bandeirante, CEMIG, ok? Todas elas já receberam os dossiês, estão na fase de avaliação dos cadernos eletromecânicos que a gente apresentou, e eu acredito que entre essa semana, talvez até o início do mês de julho, a gente já tenha a resposta final com relação aos processos de homologação. Quero dizer o seguinte, nenhuma delas, todas elas que eu visitei, se opuseram a essa nova tecnologia. A concessionária está sempre de olho realmente no cubículo de medição para abrigar os elementos de medição dela, e você atendendo o espaço mínimo que ela deseja, o resto ela não vai se opor. Ou seja, não tem restrição nenhuma de aplicação desse tipo de equipamento nas concessionárias aí do país.
O Francis pergunta se eu posso disponibilizar o vídeo de fabricação do disjuntor. Ô, Francis, acredito que o meu colega aí, o Eduardo, deu o link do YouTube para vocês. De qualquer forma, para todos que estão ouvindo, se você for lá no YouTube e digitar Preset, você vai achar um monte de vídeo, um monte de aplicação. Eles são livres, o acesso é livre e você pode conhecer um pouquinho melhor. Vai lá no YouTube, digita Preset, que você vai conhecer mais a oferta. Catálogo. O catálogo também tem lá, só que ele está em inglês. Eu tenho um catálogo em português aqui comigo, e com o Schneider, né? E eu posso, de alguma maneira, aí, receber o seu e-mail ou as solicitações que vocês fizerem via Voltmon, e aí eu encaminho para cada um um link para acesso ao catálogo. O Juliano faz uma pergunta na célula de entrada de cabos com disjuntor. O cabo é conectado diretamente na chave terra. Existe algum entretravamento para aterramento indevido no circuito de entrada? Juliano, normalmente a gente não faz essa aplicação diretamente na célula disjuntora. Vamos entender que ela é sempre uma saída. E no esquema de intertravamento da coluna, lógico, eu tenho que abrir primeiro o disjuntor e depois abrir a seccionadora e fazer o aterramento. Quando ela está servindo de entrada, vamos dizer assim, eu tenho que inverter o bloqueio do mecanismo. Eu quero dizer o seguinte, normalmente você entra numa célula dedicada para receber os cabos e aí sai pela célula disjuntora. E aí sim você tem um travamento intrínseco com segurança que evita qualquer manobra indevida. Ele não consegue pôr os cabos na posição de aterramento com o disjuntor fechado, isso que eu quero dizer. Tem que respeitar uma ordem de abertura ou fechamento e a coluna vai impedir que ele faça qualquer manobra indevida. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui. O Zé Carlos está perguntando se existe um lugar onde se possa ver esses quadros. Sim, José, você é meu convidado especial para visitar a nossa planta em Blumenau, ok? Que tem a fabricação não só do Preset, mas de toda a oferta de média tensão, inclusive transformadores. Existe um showroom na região de Sumaré, interior de Campinas, onde tem um exemplar também do Preset, e você e todos os outros que quiserem ir são meus convidados especiais para conhecer o painel de perto. A gente pode marcar uma visita, a interesse de cada um aí, e a gente organiza essas visitas e eu apresento o painel para vocês ao vivo e a cores, e vocês podem até mexer no painel sem problema nenhum. O José Carlos pergunta o endereço. Nós temos lá em Sumaré, por exemplo, a Avenida da Saudade. Eu não lembro o número agora, mas, repito, com certeza o Eduardo, meu colega aqui, vai dar o contato de cada um de vocês e eu vou poder responder as perguntas diretamente via e-mail, se existirem mais, e dou o endereço das fábricas também. Na verdade, William, se você quiser, você pode escrever aqui no chat o seu e-mail para eles entrarem em contato com você, se você preferir. Legal. Meu colega lá da fábrica que está ajudando aqui, nos bastidores, já falou, Avenida da Saudade, 1125, Frutal, Sumaré. Eu vou copiar aqui rapidinho. Vamos ver se ele... o meu e-mail para contato de vocês é william.b.oliveira@schneider-electric.com. Aí o meu e-mail, fiquem à vontade para fazer qualquer dúvida, pergunta, solicitar a visita, nós estamos aqui para isso, ok? Eu vou ficar muito honrado com a presença de vocês, seja em Blumenau, seja em Sumaré. Você acha alguma outra pergunta aqui? Algum quadro já instalado no Rio de Janeiro? Alexandre, no Rio de Janeiro,
Eu acho que não ainda. A gente está fazendo algumas negociações. Bom, tem as Olimpíadas, que nós estamos concorrendo em várias oportunidades para instalar, mas ainda tem coisa que ainda não se concretizou. O que eu posso te dar como exemplo, que você já tem na Vale, por exemplo, você tem no aeroporto de Viracopos, aqui no interior de São Paulo, são bons exemplos de aplicação. Necessário, o Eli pergunta se é necessário operador para rearmar o sistema na falta de energia pela concessionária. Olha, Eli, é o seguinte, você pode mexer no disjuntor geral, ok? Lógico que a concessionária, em algum momento, pode ser chamada para entender qual foi a falha. Se está para dentro da sua subestação, se está para fora. Mas você pode, você cliente, rearmar sim o seu disjuntor geral, lógico, sempre eliminando a falha que provocou essa interrupção. O Alexandre pergunta se é apenas em produção ou showroom. Na verdade, em Sumaré você vai ter o showroom. Produção mesmo lá em Blumenau. O Marcos, ele pergunta sobre testes convencionais e pré-comissionamento, se há um protocolo de comissionamento específico. O Marcos, todo e qualquer painel de manutenção que você faça comissionamento ou startup, existe um procedimento, tem até norma para isso. Então, ele também tem um roteiro para você fazer o comissionamento. A Schneider recomenda que pelo menos um técnico da Schneider faça essa supervisão para orientar a montagem, por exemplo, que você tem lá barramentos que tem uma, não vou falar que é uma graxa especial, mas tem uma aplicação que você deve respeitar para que no final da montagem o painel funcione de acordo. Muitas vezes o instalador, ou o pessoal que monta o painel, ou o cliente final, não lê, como a gente brasileiro costuma fazer, não lê as instruções. Então, a gente recomenda que tenha um técnico Schneider que oriente a fazer esse tipo de coisa. Com relação aos testes de comissionamento, existe um roteirinho também que normalmente vai à indicação no que a gente chama de caderno eletromecânico, onde tem o projeto do equipamento. O João Marques, ele fala que para ter a segurança que foi mostrada no vídeo, para projeto, a instalação e a aprovação, precisa ter uma sala específica. Ô, João, na verdade é assim, normalmente essas salas elétricas, onde você tem um equipamento elétrico, ela não é aberta ao público, ok? Então você tem que ter uma sala restrita, não precisa nada muito especial, ok? Mas tem que ser uma sala restrita, com acesso restrito, porque você só pode ter pessoal habilitado nesse interior. Sempre em pares, né? Porque se acontecer alguma coisa, você tem alguém que possa ajudar. Isso é norma, tá? O pessoal está fazendo os agradecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Lembrando, nós não somos o dono da verdade, nós estamos aqui para informar vocês, tentar esclarecer nas diversas aplicações que um painel de média tensão tem e nas possibilidades que a gente pode sempre ajudar o cliente final na aplicação. Então, não existe uma solução padrão, existe a necessidade de cada um de vocês e o que tem de disponibilidade, o que tem de melhor no mercado para resolver a sua solução. Não vai ter um painel igual ao outro, não vai ter uma aplicação igual a outra, mas você sempre consegue, de uma maneira ou outra, atender as necessidades da aplicação. Bom, acredito que se não existem mais perguntas, eu quero agradecer a disponibilidade do William e da Schneider pela apresentação de hoje desse assunto.
E agradecer a presença de todos vocês. E caso o William tenha algum complemento, William, a palavra é sua. De toda forma, obrigado a todos e boa noite. Eduardo, eu que agradeço esse espaço que a Voltimo nos proporcionou como Schneider. É sempre muito bom você ter esse canal aberto com os clientes, seja de que região for ou de aplicação for. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre o que a Schneider faz, sobre as soluções que ela apresenta, e a gente está aí para atendê-los, para tirar as dúvidas e ajudar no que for necessário. Eu agradeço muito a apresentação que me foi proporcionada aí para falar um pouquinho mais para vocês. Agradeço a Muito todos. legal. Boa noite, boa semana. Muito obrigado, William. Parabéns pela apresentação. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma solicitação, precisarem de algum auxílio, o e-mail do William está aí e o meu e-mail da Voltimo também está aí para vocês. Obrigado, boa noite mais uma vez. Tchau, tchau.